Oi pessoal, meu nome é Tainá Veloso e nós do Curso Êxito estamos aqui hoje para ajudar você na sua aprovação. Hoje nós vamos falar de duas súmulas vinculantes de direito tributário que podem cair na sua prova de concurso jurídico. A primeira súmula vinculante é a súmula vinculante número 50, que na verdade é uma conversão da súmula 669 do STF, ok? Essa súmula vinculante inclusive foi cobrada na última prova da Magistratura Federal do TRF3. Segundo essa súmula vinculante número 50, a norma tributária que altera o prazo de recolhimento do tributo não está sujeita à anterioridade tributária. Então vamos lá, vamos entender qual é o posicionamento do STF. Primeiro, a gente tem que entender o que é o princípio da anterioridade. A nossa Constituição Federal prevê dois tipos de princípio da anterioridade. O primeiro deles está previsto no artigo 153b, trata-se da anterioridade anual. Segundo esse dispositivo, uma norma que institui ou aumenta tributos não pode ser cobrada no mesmo exercício financeiro de sua criação. Existem algumas exceções, mas a regra geral é que os tributos não podem ser cobrados no mesmo exercício de sua criação ou de seu aumento. Por sua vez, o princípio da anterioridade nonagesimal está previsto no artigo 150-3C da Constituição Federal. Segundo este princípio da anterioridade nonagesimal, o tributo ele pode ser aumentado ou instituído no prazo de pelo menos 90 dias desde a data da publicação da lei que o instituiu ou majorou. Por que a Constituição prevê isso? A Constituição prevê isso para que o contribuinte possa se programar, se proteger, evitar ônus surpresa, né? Princípio da não surpresa. Então, em regra, os tributos tendem a atender o princípio da anterioridade anual e da anterioridade nonagesimal. E o que o STF entendeu com essa súmula vinculante número 50? Ele entendeu que quando vem uma norma que altera o prazo de recolhimento do tributo, ainda que esse prazo seja diminuído pelo fisco para o contribuinte pagar o seu tributo, que essa norma não se sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal ou ao princípio da anterioridade anual, ok? Por quê? Porque o STF entendeu que a simples alteração do prazo de recolhimento do tributo não se equipara a um aumento ou uma instituição do tributo, portanto, não teria que atender ao princípio da anterioridade. E mais uma dica, além disso, também tem sido cobrado em prova que essas normas que alteram o prazo de recolhimento do tributo, elas também não se sujeitam ao princípio da legalidade. O que quer dizer que uma norma que altera o prazo de recolhimento do tributo pode ser feita por simples ato infralegal, um decreto, uma portaria, uma instrução normativa, ok? Então agora não se esqueçam, segundo a súmula vinculante número 50, a norma que altera o prazo de recolhimento do tributo não se sujeita ao princípio da anterioridade tributária. Vamos falar agora de uma outra súmula, a súmula vinculante número 48, que também é a conversão de uma súmula antiga do STF, a conversão da súmula número 661, que também pode cair principalmente nas provas de carreiras estaduais. Segundo essa súmula, o ICMS ele pode ser exigido nas operações iniciadas no exterior após o desembaraço aduaneiro. O que acontece? Quando a nossa Constituição nasceu, não estava expressamente previsto que o ICMS poderia ser cobrado nas operações que se iniciassem no exterior. Então vamos recordar, qual é o fato gerador do ICMS? O ICMS ele pode incidir tanto na circulação de mercadorias, transporte intermunicipal, transporte interestadual e serviços de comunicação. O debate que iniciou-se lá antes da emenda constitucional 33 era se o ICMS poderia ser instituído para as operações que esses serviços de transporte ou de comunicação ou a circulação de mercadorias que se iniciassem lá no exterior, porque não havia previsão expressa na Constituição. Por fim, o STF bateu o martelo falando que, sobretudo agora com a nova redação da Constituição Federal, onde está previsto expressamente que o ICMS incide nas operações iniciadas no exterior,
que é devido sim o ICMS na ocasião do desembaraço aduaneiro. O que é desembaraço aduaneiro? Quando você faz uma importação de mercadorias, existe todo um processo para liberar essas mercadorias que se chama despacho aduaneiro. O último ato, que é o ato final para a liberação da mercadoria, é o desembaraço aduaneiro. Então, a partir do momento que você faz uma importação e você acontece esse ato de liberação da mercadoria, já é devido o ICMS. Então, não vá se esquecer. Se cair na sua prova que o STF, questionando se o STF entende ou não que é possível a cobrança do ICMS na importação, você vai dizer que sim, que ele é devido a partir do desembaraço aduaneiro. Uma outra dica: para fins de importação, o ICMS vai ser devido tanto por um contribuinte pessoa física ou por um contribuinte pessoa jurídica, ainda que essa pessoa não seja um contribuinte habitualmente. Ok? Então ficamos por aqui.